Olá, tudo bem? Vamos que vamos, mulherada. Gente, o vídeo de hoje tá imperdível. Eu separei 10 top dicas que eu acredito que vai auxiliar e muito na amamentação do filho de vocês, certo? Eu falo por mim. Eu tive muito problema para amamentar, principalmente o meu primeiro filho. Eu fiquei frustrada, tive que introduzir o leite artificial e desde então eu passei a estudar, pesquisar melhor. O meu segundo filho, que foi 3 anos depois, já foi mais tranquila. Não foi como eu queria que tivesse sido, mas foi melhor. E como eu atuo com saúde pública, faço odonto bebê, oriento mães, gestantes, vejo os bebês, eu tenho que continuar estudando. Se eu tivesse aplicado, se eu soubesse do que eu vou falar para vocês hoje lá atrás, eu tenho certeza que eu teria tido mais sucesso e teria me sentido mais segura. Mas vamos que vamos. Dica número 1: compressa fria. Mas como assim? Eu sempre ouvi falar que no primeiro mês, para descer o leite, tem que ser a compressa quente. Vamos lá. Alguém já ouviu falar na apojadura? A apojadura ocorre entre 48 e 72 horas. É quando desce o leite, passa do colostro para o leite propriamente dito. E isso vai acontecer na sua casa, quando você sai da maternidade, quando é você e o bebê em casa. Então, mulherada, usem e abusem de enfermeiros, auxiliares de enfermeiro, do pro médico que vai te assistir, para ver se você está na maternidade amamentando legal. Chegando em casa, que vai combinar com essa fase da pojadura, se você começar a usar a compressa quente, estimular o calor, a produção de leite vai aumentar e muito, e o bebê não vai dar conta. Quando o bebê nasce, o estômago dele é pequenino. Ele vai mamar várias vezes ao dia, mas em pequenas quantidades. Você produzindo a mais, ele com a compressa quente estimulando, ele não vai dar conta e esse leite vai ficar parado no seu seio, aumentando as chances do famoso empedramento, certo? Compressa gelada. Compressa gelada é aquela que você coloca no freezer. O organismo da mulher nessa fase, a temperatura é maior, é mais quente. Você colocando uma compressa gelada, você vai estimular maior produção de leite. Então, tanto a compressa quente quanto a compressa gelada aumentam muito o fluxo do leite. E o bebê nessa fase inicial não vai dar conta. Então, o ideal é a compressa fria. Compressa fria, você vai pegar uma fraldinha, molhar em água corrente, colocar em cima do seio. Você pode fazer um chá de camomila, colocar na geladeira, não no freezer. Molha a fraldinha, um paninho, torce e coloca em cima do seio. É a melhor opção nessa fase, ok? Dica número 2, que é a massagem, o preparo do seio antes de amamentar. Bom, tem mulheres que ficam com a mama mais cheia, mas tem mulheres que ficam com a região do bico do seio mais cheio, mais túrgido, como se fosse uma barreira mesmo. Então, antes de dar o seio, antes de dar o peito para a criança, você deve trabalhar, palpar esse seio. Para essas mulheres que têm o bico mais cheio, você deve começar a massagem na região do bico, onde você encontrar que tem pedrinha, que está resistente, para deixar esse bico bem molinho. Depois você vai passar para o resto da mama, fazendo pressão, força contra força, e onde você encontrar resistência, você vai apalpando. Coloca a língua na bochecha e coloca o dedo em cima. Você não vai sentir uma resistência? É nessa resistência que você vai apalpando e deixando esse seio mais molinho, tá? Aí sim você vai dar o seio para a criança. Se você der o seio, principalmente para aquelas mulheres que têm a região mais túrgida, mais cheia, perto, na região da auréola, a criança e não fizer a palpação, a criança vai tentar abocanhar a auréola da mãe, não vai conseguir porque ela tá dura, ela tá túrgida, ela tá rígida, e ela vai acabar escorregando e pegando mais o bico do seio. Isso com certeza vai levar a fissuras, tá? A dores. E a massagem, ela vai te prevenir, ela vai te proteger dos famosos empedramentos, certo?
empedramento, dores e pega errada da criança, ok? Outra coisa, esse preparo dos seios, essa massagem, não é só no primeiro mês, é a amamentação toda a época que a mulher vai amamentar o filho, ela deve fazer esse preparo dos seios, ok? Dica número 3. Você vai observar o que não pode acontecer no momento da amamentação. A criança, quando estiver abocanhando, mamando, ordenhando, ela não pode fazer esse movimento. Imagina a língua, o céu da boca e o seu peito no meio. Quando ela faz, ela vai apertar o bico do seio da mãe. E isso com certeza vai levar a dores, a fissuras, certo? A criança também não pode ficar fazendo muita covinha, porque quando ela faz esse movimento, entra o ar, a chance de dar gases e cólicas é maior, tá? Quando você estiver amamentando, você tem que estar de olho, não adianta, principalmente nessa fase de adaptação, colocou a criança certa, fez a pega correta, que eu vou falar mais à frente. Não é para ficar olhando o celular e deixar a criança ou ficar assistindo televisão. Não, você tem que estar de olho na criança, porque do mesmo jeito que ela pegou certo, do nada, ela pode inverter o lábio e ficar amassando o bico do seio da mãe. Tudo isso é para você evitar a pega errada, evitar possíveis fissuras, dores, que isso eu sei o que eu tô falando. É terrível, ok? Bom, antes de ir para a dica número 4, vou deixar um recadinho aqui. Na descrição eu deixei um link de um e-book grátis para quem quiser olhar, baixa e leia. Tem mais informações para vocês. E também o link de um curso sobre amamentação, muito legal, completo, com ótimos ensinamentos e dicas, que está num preço muito bom, muito atrativo, um preço ótimo. Para quem tiver interesse e quiser, é só acessar aqui na descrição, ok? Dica número 4. Posição para amamentar. Eu vou falar da posição tradicional. Mãe, você tem que estar confortável. Você pode colocar um travesseiro de apoio nas suas costas, estar com a tua almofada, seja almofada de amamentação. Aqui eu tô usando essa aqui como adaptação, porque eu não tenho mais a minha almofada de amamentação, certo? E essa almofada aqui também dá certo para quem tiver, tá? Tô legal? Eu vou pegar o meu bebê, que aqui no caso é o meu pedinho, e eu vou apoiar barriga com barriga, apoiar a cabecinha dele na região na minha região do cotovelo, não é no antebraço, porque quando você for levar para o bico do seio, você vai ficar muito torta e vai sentir dor. Então, nessa região eu vou abraçar, segurar a cabecinha dele e vou levar para o bico do seio, tá? O bebê também que tem que estar bem acomodado. Imagina você tomando um copo d'água nessa posição e você tomando um copo d'água nessa posição, em que você fica totalmente torta, você vai sentir dor. O mesmo acontece com o bebê, tá? Bico em C e você vai colocar ele aqui para amamentar, ok? A criança tem que ficar com o lábio evertido para fora, como se fosse a boca de um peixe, para abocanhar toda a auréola do bico do seio da mãe, tá? Se a criança colocar o lábio para dentro, o superior, você coloca a mão pelo lado de dentro e puxa o lábio superior. Se ela colocar o lábio de baixo para dentro, não adianta você ficar puxando, é muito difícil puxar o lábio de baixo. Você tem que vir nesse ossinho aqui, logo abaixo opa, e puxar o lábio da criança, certo? E aí, seja feliz, ok? Dica número 5, livre demanda. Vamos lá. O bebê, ele não pode ficar muito tempo sem mamar, tá?
Se ele ficar muito tempo sem mamar, a taxa de açúcar no sangue é baixa, ele vai ter uma hipoglicemia e ele vai ficar mais molinho, mais sonolento, não vai chorar. Então, a gente tem que estipular um tempo de tolerância máxima entre uma mamada e a outra de 3 horas. Ok, meu bebê mamou 7 horas da manhã. Teoricamente, o tempo máximo de tolerância é até as 10. Mas são 9 horas, só passaram 2 horas e o bebê começou a chorar. Antes de eu dar o peito, eu vou observar se a criança, outros sinais, se a fralda está molhada, se tem cocô, se ele está com calor, se onde ele está deitado no berço ele está incomodado, se ele está incomodado de ficar no carrinho, seja onde for, tá? Esses outros sinais, tá tudo ok e ele continua chorando, então eu vou sentar e eu vou dar de mamar, certo? Isto é a livre demanda. Eu vou estipular um tempo máximo de 3 horas de uma mamada para outra, mas chorou antes e eu tô vendo que os outros sinais estão ok, eu vou dar de mamar para ele. O importante é seguir essa estratégia durante o dia, tá? Desde o despertar do bebê lá da madrugada, lá pelas 5, 6 horas da manhã, e você vai levando isso durante o dia. Lógico que no começo é tudo uma adaptação, você não conhece o bebê, ele não te conhece, ele vai mamar várias vezes ao dia, mamar pouco, é a fase de adaptação, mas depois você vai pegando o jeito. Dica número 6, essa é muito importante. Como que eu sei que o bebê está mamando o suficiente? Bom, nós temos que observar a quantidade de troca de fraldas. O ideal é que haja troca de 6 a 8 fraldas por dia. Se você trocou só 3 vezes, o restante do dia a fralda tá seca, significa que ele não está mamando o suficiente. Isso não quer dizer que você não tenha leite suficiente. Você tem que observar se o bebê realmente está sugando o leite. Ele tem que sugar e engolir, sugar e engolir. Pode ser que esteja ocorrendo a sucção não nutritiva. Ele tá só estimulando o bico do seio, mas não está sugando totalmente o leite, certo? Então a gente sempre tem que estar atenta com relação a isso. Outra coisa, tome muita água, 3 a 5 litros por dia. Vai mamar? Leva uma garrafinha de água para que haja uma reposição para que esse leite seja produzido, ok? Então vamos ficar atento à quantidade de trocas de fralda. Nessas trocas de 6 a 8 fraldas, as fraldas têm que ter xixi, né? Elas têm que estar cheias, ok? Dica número 7. Quando você for amamentar, você tem que estar tranquila, tá? Num ambiente em paz. O estresse, o cansaço que isso fatalmente vai acontecer, tudo isso leva a uma menor produção de leite, tá? Então, sim, o psicológico, o estresse, a casa muito cheia, interfere na produção de leite. Nós temos aquele hormônio que chama hormônio da ocitocina, que as pessoas chamam de hormônio do amor. Você tem que ter liberação de ocitocina para que você consiga produzir leite, tá? E para isso você tem que estar em paz, tem que estar tranquila. Então, quando você chegar em casa depois da maternidade, nos primeiros meses, não precisa receber visita. Orienta o seu companheiro, sua companheira, seja quem for, para receber a visita. Fica no seu canto, fique tranquila, beba muito a água, como eu já falei antes, que aí sim o negócio vai fluir legal, ok? Dica número 8, reforçar a mamada da madrugada. Como assim? A gente tem um hormônio, que é a prolactina, e ele está ligado à produção de leite. E ele vai ter um pico máximo até as 23 horas. Então, vamos lá, quando o bebê nasce, aquela fase de adaptação da mãe com a criança, ele tá com o estômago pequenino, ele vai mamar várias vezes, poucas quantidades, seja de manhã, seja durante o dia, seja de madrugada. Mas conforme o bebê vai crescendo, a tendência é diminuir as mamadas da madrugada, tá? Então, a partir do momento o bebê passar os meses, 3, 4 meses, o bebê já tá dormindo melhor, ele mama, por exemplo,
sei lá, meia-noite e vai mamar depois 6 horas da manhã, ok. Ele não precisa acordar. Se durante o dia ele mamou legal, ele não há necessidade de acordar o bebê de madrugada. Mas e você, mãe? Pelo menos uma vez na madrugada, eu sei que isso é doído, a gente deve ordenhar. Por quê? Para que haja o estímulo do bico, o estímulo do seio, para que haja produção do leite, para que não tenha essa perda, uma redução na produção de leite. Se você dormir junto com a criança, que é uma delícia, até durante da meia-noite às 6 e não ordenhar, você não vai ter o estímulo da madrugada. Então, o seu organismo vai começar a entender que é menos leite, que terá menos leite para produzir, então você vai produzir menos. Então, quando a criança está acordando ou acorda uma vez da madrugada, ok, mas ela passou a dormir a noite inteira, pelo menos uma vez na madrugada você tem que. O ideal é você ordenhar, ok? Para que haja estímulo e para que haja produção de leite, certo? Dica número 9. Ordenhar, momento para ordenhar, para estocar o leite. Bom, muitas mulheres voltam a trabalhar aos 4 meses, ou depois 4 meses mais um mês de férias, ou até antes, né? O ideal era que fosse no mínimo 6 meses, mas a gente sabe que não é a realidade no nosso país. Então, você tem que voltar a trabalhar, mas você quer continuar dando de amamentar, você vai ter que estocar o leite. Então, em que momento que eu vou fazer isso? Durante o dia, a criança, durante o dia você vai trabalhar e você não vai ter tempo no trabalho para fazer isso. E lembra que eu falei lá atrás da prolactina? A prolactina ela é um hormônio noturno, então é importante que haja essa ordenha de madrugada, porque você consegue manter a produção de leite para que não haja uma queda muito grande, certo? Não é fácil não, né? Antes de falar na última dica, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, eu pretendo trazer muitas informações legais para você, mães, gestantes, lactantes, e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Dica número 10. Quanto tempo em que eu devo deixar em cada mama? Bom, isso varia muito de mulher para mulher, mas o ideal é que em cada mamada a criança use os 2 seios. Por quê? Para evitar que um fique maior, ou seja, a criança prefira mais um do que o outro. Então, uma dica geral. Quando você for dar de mamar, você dá de mamar para o seu pedinho e quando você observar que ele está satisfeito, já vou falar mais à frente como você pode fazer isso, você observou que a criança está satisfeita. Você vai levantar e vai colocar no outro seio, mesmo que ele mame uns minutinhos, tá? Pelo menos naquela mamada, houve o estímulo do bico do seio. Aí, depois que der a sua tolerância, o tempo de uma mamada para outra de 3 horas no máximo, que você for dar de mamar, você vai oferecer aquele seio que você deu de mamar menos. Mamou, você percebeu que está satisfeito, deixa em pé, coloca no outro lado e assim vai. E como que eu sei que o bebê mamou o suficiente? Tá vendo aqui o meu pedinho? Se eu levanto o braço, ele cai. A perninha, ele cai. Quando a criança ficar desse jeito, igual o pedinho, você vai observar que ela tá molinha, então ela tá satisfeita. Se você puxa e a criança leva o braço, puxa a perna, ela puxa a perna de volta. Puxa o braço, a criança puxa novamente, então ela ainda está com fome, ela ainda quer mamar. Então são essas as dicas, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aqui nos comentários. Se quer que eu fale sobre outro assunto, outras coisas sobre amamentação, é só me dar um feedback, certo? Vamos que vamos, mulherada, e até a próxima!